mas eu estava muito ansiosa para este vídeo. Desde antes desse ano, eu falei, se esse filme não lançar logo e eu não fizer um vídeo, eu terei um treco. Então, já corri para fazer um review e tecer alguns comentários para vocês sobre os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. E já dou um recado para vocês. Simplesmente Ricardo Salada, perito criminal do caso, vai dar o depoimento dele aqui, um breve depoimento para vocês. Então não sai daí! Bom, família, a história, foi dividida em 2 filmes. Primeiro temos a versão do Daniel e depois temos a versão da Suzane. O diretor do filme recomenda que nós comecemos pela versão da Suzane, ou seja, o filme seria O Menino que Matou os Meus Pais. Porém, como eu sou muito do contra, eu comecei pela versão do Daniel, A Menina que Matou os Pais. E aí vocês me perguntam por quê? Gente, a versão da Suzane sempre foi muito ouvida e repercutida. A gente ouviu a versão dela em todos os meios, de comunicação, jornal, internet, entrevistas que ela deu até mesmo dentro da cadeia, E no caso do Daniel, mal se ouviu falar, o que ele tinha para falar do ocorrido. Então, para ser do contra, eu comecei pela versão do Daniel. E falo para vocês que eu não me arrependo, tá? Por quê? Uma que eu não conhecia o que ele tinha para falar, então eu já comecei meio sem muita influência, do que ele teria para relatar. E eu falo para vocês um pouco que a ordem dos fatores não altera o resultado, porque assim, alguns trechos, dos filmes se encaixam melhor você começando pela versão do O Menino que Matou os Meus Pais, Mas assim, falar para vocês que altera, assistir da outra ordem, a ordem que eu fiz, eu acho que não, tá? Para mim, atrapalhou zero. Antes de mais nada, por favor, eu preparei esse vídeo para vocês com todo carinho, profissionalismo e responsabilidade, tá? Eu assisti com os olhos mesmo de estudo e não de uma pessoa que julga o que aconteceu. Lógico que é inevitável a gente ter uma opinião, sobre o crime, mas enfim. Antes que vocês me perguntem ou se acaso surgir essa dúvida, esse livro aqui que temos ao meu lado é o teste de Rorschach, que eu vou explicar um pouquinho para vocês mais lá na frente, que foi um teste que a Suzane fez e inclusive reprovou, mas eu falo dele já para vocês. Desse meu lado temos o livro, da Suzane, que o Ulysses Campbell escreveu, e assim, é um livro muito bom, porque literalmente conta a vida dela dentro da prisão, que é uma coisa que pouca gente teve acesso, os relacionamentos que ela teve na cadeia, enfim, eu achei essa biografia muito completa. Aqui atrás temos o livro da Ilana Kazoy, que é sobre serial killers, tá? É a versão louca ou cruel made in Brasil, onde se você gosta de saber de psicopatia, eu te aconselho fortemente a ler esse livro. E aqui, por último, no de trás, nós temos o livro Casos de Família, também da Ilana Kazoy. E aqui, nesse último, nós temos os 2 casos, acho que um dos mais famosos, que seria o caso da Susana von Richthofen e caso Isabella Nardoni. Então, assim, é também um livro muito bacana se você curte saber sobre true crime, principalmente saber desses 2 casos. Começando pela versão do Daniel, isso também eu vou apontando as diferenças para vocês. Tenham paciência nesse vídeo, não vai ser um vídeo curto, mas eu prometo que vai ser um vídeo que vai valer a pena. Eu não vou só passar a imagem que a Mayara teve dos filmes, mas também vou passar uma visão de uma estudante de criminologia que sou para vocês. Então a gente vai ter tanto um perfil mais profissional quanto um mais social.
A versão do Daniel já começa com a data diferente. O da Suzane começa com uma data, né, que eu vou falar pra vocês quando eu for falar da versão dela, e a do Daniel começa em uma segunda-feira, 17 de junho de 2006. Por quê? Já começa, né, mostrando eles chegando, né, no julgamento, enfim. Então essa data é 4 anos depois do crime. De início, isso é uma coisa que eu já sabia, né? Mostra muito, voltando e frisando para vocês, que agora estamos falando da versão do Daniel, tá? Ou seja, a menina que matou os pais. A versão do Daniel mostra uma família muito afetuosa, que é a família Cravinhos. Então, tem o Christian, tem o senhor Astrogildo, tem o Daniel e tem a senhora Nádia. E assim, eles são uma família que não tem muitos recursos, ao contrário do da Suzane, mas em compensação, afeto não faltou. E isso é uma coisa que a delegada do caso, promotor do caso, eles falam muito. A Suzane, gente, ela amava ficar, né, na casa do Daniel. E aí vocês perguntam, gente, mas qual o sentido? Né? Ela morava numa mansão, tinha de tudo, mas gostava mesmo era de ficar, né, na casa do namorado, que era infinitamente mais humilde. De acordo com todos os envolvidos do caso, a Suzane encontrou no Daniel e na família do Daniel o que na verdade ela não tinha dentro de casa, que era uma relação de amor, um laço familiar. Dentro da casa da Suzane, ela só encontrava regras, né, e muitas exigências por parte dos pais, o que frisa-se que, gente, jamais é motivo para crime algum, tá? Nada do que eu pautar aqui ou falar para vocês vai ser justificativa da atrocidade que aconteceu. E aí começamos, né, na versão do Daniel, mostra lá um pouco do convívio familiar entre eles. A mãe do Daniel era uma dona de casa, o pai era um escrevente judiciário. E já pulamos para a parte onde Marísia, mãe, né, de Andréas e Suzane, leva os dois, né, para um parque onde o Daniel dava aulas de aeromodelismo. Caso você não saiba, o que eu acho muito difícil, o irmão da Suzane, o Andréas, ele era apaixonado por esse esporte. E ele ganhou de aniversário, né, um aeromodelo dos pais e foi aí que a vida dos dois se entrelaçaram, porque o Daniel era professor e assim que eles chegaram no parque, eles pediram para que Daniel ensinasse Andréas a prática do aeromodelismo. É nítido nas duas versões o carinho que a Suzane tinha pelos pais do Daniel. Se bem que, na minha opinião, Suzane não consegue, de fato, ter um afeto sincero, né? Um carinho, um amor genuíno por alguém sem ser por ela. Mas, né, em todo caso, em tudo que foi mostrado, se eu pudesse falar para vocês com a minha visão de quem ela realmente sentia algo bom, eu arriscaria falar que era pela família do Daniel. Nesta versão do Cravinhos, a Suzane que manipulava o Daniel e criava certo receio, né, e uma barreira entre os pais dela e o seu namorado. Já na versão dela, a história é bem diferente, quando a gente chegar eu explico. Em ambas as versões, Suzane era extremamente introspectiva e tímida. Porém, novamente, uma visão minha, isso é uma fachada dela. Não podemos, de fato, né, afirmar, pelo menos eu não posso aqui afirmar para vocês que Suzane von Richthofen é uma psicopata. Porém, para mim, ela tem traços claros de psicopatia. E isso é uma coisa muito comum entre psicopatas. Eles, na verdade, eles vestem uma máscara social, né, para seduzir, para conquistar as pessoas, mas no fundo eles não são nada do que eles demonstram. E é o caso da Suzane. Em ambas as versões, ela se mostra uma menina muito inocente, muito tímida, muito na dela, mas na versão do Daniel, isso realmente não dura muito. É nítido o desconforto que a Suzane tinha com os pais. É uma coisa assim, em ambas as versões, muito perceptível. Ela tinha uma relação, na verdade,
de medo, parecia, com o Manfred, né? Ele era muito exigente, todo mundo, nos depoimentos, no julgamento, quando o crime aconteceu de fato e estourou, todo mundo falou. O Manfred era uma pessoa muito reservada, era uma pessoa que exigia muito dos filhos, porque ele queria que os filhos fossem muito bem-sucedidos, tivessem dinheiro, para não passar, né, nenhum sufoco ou manter o nível de vida que os meninos já eram acostumados. Ela falava pro Daniel, na versão dele, constantemente que o pai dela era um carrasco, que o pai dela era um general. Eles chamavam, né, muito o Manfred de alemão. Uma coisa que é de concordância das duas versões é que o Manfred impunha inúmeras regras dentro de casa. E assim, regras a qual não podia fechar a porta do quarto, né, quando eles estavam sozinhos, todo mundo tinha que sentar à mesa junto, tinha que estudar demais, passar o dia estudando, tinha que fazer vários esportes. Então, a Suzane, ela tinha, né, uma rotina regada a estudos, né, e treinos. Ela, inclusive, fazia karatê. Enfim, o Manfred era exigente e isso é uma coisa que aparece nas duas versões dos filmes. Começamos a destoar as versões aqui, né? Porque na versão do Daniel, a Suzane dava muitos e muitos presentes, né, para o namorado, e presentes caros, o qual ele não podia pagar, né? Ele tinha uma condição bem inferior ao da Suzane. E segundo a versão dele, ele não pedia absolutamente nada. Tudo ela dava de bom grado. Inclusive tem, na versão dele, mostra uma parte em que eles saíam, enfim, no restaurante, a Suzane fazia questão de pagar, mas às vezes o, né, Daniel, às vezes tentava pagar só para dar uma variada aí. Um ponto muito importante, na versão do Daniel, quem, né, começou a fumar maconha seria a Suzane que apresentou isso a ele, né? Vou chegar na versão dela, mas já assim no início, quando ela começa a frequentar a casa deles, tal, ela se mostra assim bem familiarizada com a erva. No meu ver, e isso é uma coisa que o perito, o Ricardo Salada, ele também falou, então eu acho que eu não tô tão errada. Eu enxergo que a Suzane tinha uma ascensão e manipulação muito grande e forte no Daniel, e não o contrário. A Suzane, gente, ela é sedutora, ela é encantadora. Aquele jeitinho dela que você vê no filme é tudo uma coisa ensaiada. Isso pra mim é uma coisa muito clara. Nos momentos sexuais, Suzane mostrava que veio. Ela era zero tímida, 100% dominadora, podemos dizer assim. E isso é uma coisa muito importante, porque na versão dela, as coisas mudam. Na visão e na versão do Daniel, Suzane não era mais virgem quando eles tiveram as suas primeiras relações sexuais. No começo, na versão do Daniel, eles fumavam, né? Mas a Suzane fumava demais o tempo todo e ela que ensinou ele, né, a fumar um baseado. E eles passam a fumar muito e quase o tempo inteiro. E também, de acordo com o Cravinhos, ele não gostava que a Suzane ficasse bancando todas as viagens, todos os presentes, enfim. Coisa que muda, né? Isso na versão da Suzane. E como eu falei pra vocês, e eu falo pra muita gente na vida real, nenhuma máscara se sustenta 100% do tempo e a vida inteira. E foi o que aconteceu com a Suzane, pelo menos na versão do Daniel. Esse também é um ponto muito importante. Na versão do Daniel, ele falava e justificava para Suzane que o Manfred só era rigoroso assim porque queria o melhor para os filhos e queria que eles estudassem e tivessem, né, sucesso em suas carreiras. E também, né, de acordo com o Cravinhos, Manfred era ultra hostil. Tem uma cena, gente, que eu fiquei chocada. Esta cena houve lá uma reunião deles, né? Inclusive o Daniel estava, então estava eles quatro, mais o Daniel, na casa dos von Richthofen. E a Marisia e o Manfred ficam muito altos. E aí
Eles demonstram uma face meio que de baixaria, né? Isso na versão do Daniel. Esta cena não aparece na versão da Suzane. Eles se xingam, é uma coisa horrível, gente. Eu fiquei impactada. Se isso for verdade, tô passada. Inclusive, isso é uma coisa que a Suzane falava, né, constantemente para o Daniel, que os pais bebiam corriqueiramente. Na versão do Daniel, foi Marísia que começou a implicar com a constância do encontro, né, do casal e começou a pegar no pé da Suzane por causa disso. E foi aí também, né, que eles começaram a se encontrar escondido. Mas, gente, não era encontrinho aqui, outro ali. Era coisa assim no nível do Daniel entrar escondido na mansão, né, dos Richthofen. Era um caso de... Teve uma cena que a Suzane e o Andreas viajaram com a mãe. A Suzane deu a ideia do Daniel também nessa viagem ficar hospedado numa casa à parte e eles se viam nos momentos que a mãe não estava por perto. E, de novo, isso na versão do Daniel, quem deu essa ideia foi a Suzane. O Christian, ele se dava muito, muito bem com o Andreas, né, o irmão da Suzane. Inclusive, o Andreas se dava bem, na verdade, com toda a família Cravinhos. Eu também acho que ele encontrou, né, o rombo que ele tinha de afetividade familiar na família Cravinhos. Então, enquanto Suzane e Daniel iam para motéis, que inclusive tem uma passagem muito importante que na versão do Daniel não mostra, né, ele fazendo um RG falso para a Suzane, e na versão dela mostra. Mas, enfim, porque no começo do relacionamento a Suzane era menor de idade. Então, assim, enquanto o casal ia para o motel, o Christian ficava com o Andreas em uma lan house que chamava Red Play. Chega uma parte do filme em que é constante, né, o incômodo que a Suzane tem com o controle dos pais a todo tempo sobre o que ela tá fazendo, onde tá indo. E, gente, pelo amor de Deus, né, assim, não é o vizinho querendo saber da sua vida, é seus pais. Mas ela não conseguia aceitar isso de forma alguma. E aí começou os comentários aqui, outro ali, que a vida dela seria muito mais fácil se os pais não estivessem por perto. Lembrando, isso na versão do Daniel. E chegamos a um patamar que antes, né, a Marísia proibia os dois de se encontrarem durante a semana para não atrapalhar os estudos da Suzane. Porém, o negócio assim ficou tão absurdo, os pais dela começaram assim a ter repúdio realmente do relacionamento, que eles proibiram o namoro da Suzane e do Daniel. E aí sim o casal passava a se ver escondido o tempo todo. A Suzane matava infinitas aulas e o Daniel pegava ela e os dois iam namorar. Também chegamos em uma parte do filme muito sensível, a qual aparece Suzane no carro, né, com o Daniel, seguindo o próprio pai dentro de um motel. Ela descobriu que o pai tinha encontros casuais com profissionais do sexo. Como se isso não bastasse, Suzane também que levantou a tese de que a mãe tinha um caso extraconjugal, só que homossexual, com uma amiga dela. Na versão do Daniel, foi a Suzane que ficava o tempo inteiro falando que os pais não aprovavam o Daniel, que ele era pobre, que ele era sem futuro e que ele ia levar ela para o fundo do poço. E isso muda na versão dela e vocês vão entender. Então, assim, quem criava, né, todo esse já preconceito, ficava nesse jogo de telefone sem fio, era a Suzane, na versão do Daniel. Também, se você vê entrevistas da delegada do caso, do Ricardo Salada, também tem no Investigação Criminal, tem aqui no YouTube o caso completo, dos promotores, de testemunhas, enfim, todos também falam uma coisa em comum. A casa tinha um ar fúnebre. Falam que a casa, assim, não tinha um copo fora do lugar. O Ricardo Salada, no Investigação Criminal, inclusive, ele fala que parece que dentro da casa não existia uma família, que a casa, assim, era de enfeite, porque assim, era uma casa sem vida. Chegamos ao momento do filme, na versão Cravinhos,
que Suzane, né, passaria um mês na Europa. Inclusive foi falado isso num almoço, jantar, que tava, né, o Manfred, a Marisia, o Andreas, a Suzane e o Daniel na casa do Richthofen. E o pai da Suzane falou, né, perguntou pro Daniel se ele não ia voltar a estudar, porque na verdade o Daniel ele ganhava vida construindo, né, os aviões de aeromodelismo, ele tinha uma oficina dentro de casa. E o Manfred perguntou para ele, né, se ele não ia voltar a estudar, e aí ele falou que estava um pouco sem tempo, não sei o quê, né, que dando a entender que a Suzane e ele não queriam ter tempo para mais nada. E foi nessa que o Manfred falou, não, mas fica tranquilo, porque agora você vai ter muito tempo, porque a Suzane vai passar um mês fora. E assim, na parte do filme, e isso não mostra na versão dela, que ela fica fora, né, ele fica numa bad, assim, ele fica numa tristeza, ele fica totalmente situado, sabe? Desolado, parece que alguém morreu. Quando a Suzane voltou, né, dessa viagem da Europa, que inclusive ela trouxe 1000 presentes para ele, enfim, essa ideia de se livrar dos pais só ficava mais e mais forte com o tempo. No meu ver, isso é uma opinião da Mayara, ela estava assim, arenando o terreno de pouquinho em pouquinho, porque seria, imagina como seria, né, gente, você chegar para uma pessoa e falar assim, eu quero matar os meus pais. Você entendeu? Então, qual que foi o jogo de manipulação dela? Ela queria passar que a família dela, né, era assim, uma bosta, né, que os pais não amavam ela, que o Manfred era um pai, assim, super materialista, né, e foi, assim, alimentando essa sementinha na cabeça do Daniel, que se eles não tivessem por perto, né, se os pais não tivessem por perto, eles iam ficar mais juntos, eles iam ter mais tempo, eles não iam precisar ficar se vendo escondido. Eu acho, visão Mayara, que ela foi plantando essa sementinha aos poucos para não assustar o Daniel. Então, assim, na minha cabeça, ela já estava muito planejando isso, mas ela não tinha coragem de ela colocar a mão na massa. Ela precisava de alguém para executar a vontade dela. E ela achou o Daniel. Tem uma cena que só aparece também na versão do Daniel, e é falado no livro que o Ulisses escreveu, que numa vez, né, porque a Suzane tinha falado, quando ela voltou da Europa, que eles terminaram, falou para os pais. Então os pais afrouxaram um pouco, né, a rédea com ela, inclusive liberavam mais dinheiro, ela falava que ia sair com amigas, mas na verdade ela estava sempre com o Daniel. Mas teve uma vez, e isso também o livro relata, como eu já falei para vocês, que ela estava na casa dos cravinhos, e quando ela voltou pro carro dela, que inclusive ela ganhou um Gol, né, de aniversário de 18 anos, e o pai dela fala que se ela tivesse ido melhor, né, no vestibular, um carro seria melhor. Mas ela volta pro carro dela, uma vez que ela tá indo embora da casa dos cravinhos, e pega um bilhete que deixaram no para-brisa dela, escrito, te peguei. E aí o Manfred entra, porque até então, quem mostrava muito, assim, empecilho, né, na relação era a Marisia. Mas aí há uma discussão onde o Manfred proíbe o relacionamento dos dois de vez. E com essa proibição, nasceu, de fato, o planejamento do assassinato. Porém, eu vou falar uma coisa pra vocês, que é uma opinião que eu tenho formada há muito tempo, desde que eu li esse livro, que saiu... eu acho que esse livro saiu já vai fazer uns 2 anos, não sei. Mas, qual que foi o checkmate da Suzane pra convencer o Daniel a matar os seus sogros? Ela inventou pro Daniel, ou talvez seja verdade, não sei, mas ela falou pro Daniel que ela foi abusada pelo Manfred, que o Manfred abusava sexualmente dela. Então isso foi um checkmate muito decisivo, eu acho, que pro Daniel topar, né, fazer essa barbárie. Como a Suzane falou, né, para os pais que tinha terminado, eles ficaram tranquilos, acreditaram e resolveram ir passar um mês fora do país. E eles também, então, assim, tem uma cena que eles estão na balada, tal, e a Suzane tá muito louca, e eles fazem um pacto de nunca se deixarem, independente do que aconteça.
E aí, pra mim, veio outro teste. Eu acho que a Suzane testava, na verdade, o Daniel o tempo inteiro, gente. Pra mim, ele foi um bode expiatório. Tem uma parte na versão do Daniel que a Suzane falou pra ele que mataria o pai com uma arma, né, que eles tinham dentro de casa. E aí, falou pro Daniel para ele atirar dentro do quarto, porque eles tinham um isolamento acústico na casa, para ver se dava para ouvir o tiro fora do quarto. Então, houve uma simulação do crime que a Suzane pediu pro Daniel fazer com outro argumento dela. Então, por isso que eu tô falando para vocês. A Suzane, na minha opinião, ela tava o tempo inteirinho jogando com o Daniel. E claro, gente, o Daniel e o Christian não são nenhum santo, né? Se toparam fazer, foi escolha deles, mas é inegável pra mim que houve a manipulação estrondosa da Suzane para ter o fim que teve. Na época, né, do relacionamento dos dois, o Daniel jamais falou isso, mas no julgamento e na versão, né, do filme, da versão dele, ele fala que hoje enxerga que a Suzane, na verdade, só usou ele e o Christian. E aí tá uma coisa que também a delegada do caso falou muito. O Christian, ele o tempo inteirinho, ele foi contra o plano. O tempo inteiro. Na versão do Daniel mostra uma coisa que a delegada falou. Tá? Então, eu levo muito em conta, gente, a opinião das autoridades do caso que investiga, porque quando você é réu, né, quando você tá lá sendo julgado, você vai fazer de tudo pra livrar o seu, né, que a verdade seja dita. Alguém quer ser preso? Ninguém, pois é. E a delegada, enfim, todos os envolvidos, né, que investigaram o caso, falaram com essas palavras, que se tivesse um menos culpado, né, assim, o mais inocente, se é que se pode falar assim, como a própria delegada fala, era o Christian. O Daniel era extremamente habilidoso com as mãos, né? Falei para vocês que ele, inclusive, que construía, né, os modelos de aeromodelismo. E foi ele que construiu a arma do crime. Na versão dele, foi a Suzane, lá passou, tava na oficina dele, e deu a ideia dele pegar isso, pegar aquilo e construir a arma do crime. Então, o Daniel construiu, e aí há, né, uma divergência, porque na versão dele, ficou combinado que a Suzane ia distrair o senhor Astrogildo e a mãe, né, dos cravinhos para o Daniel poder passar com a arma do crime pela sala e colocar dentro do carro sem eles perceberem. E na versão da Suzane, esse negócio muda. Bom, ficou combinado no dia do crime que o Andréas ia ligar para o Daniel após Marísia e Manfred dormirem. O Andréas ligou para o Daniel avisando que os pais já tinham dormido e o Andréas tinha ganhado uma mobilete, né? E os pais, né, da Suzane e do Andréas não deixavam ele andar com isso, então ele andava escondido quando estava com os cravinhos. E aí eles pegaram o Andréas nessa noite, ficaram andando com o carro atrás do Andréas enquanto ele dirigia essa mobilete. Após isso, deixaram o irmão dela, né, o irmão da Suzane, na Rede Play para jogar. O Christian, na versão do Daniel, inclusive na versão que a delegada conta e tudo mais, ele tentou desistir do plano o tempo inteiro. Inclusive tem um ponto muito importante, que eu vou me apegando aos detalhes, né, que a Suzane fala assim, que eles chegam na casa para matar, né, os pais dela, e ela fala, silêncio, silêncio. E o Christian, ele fica o tempo todo fazendo barulho, pisava pesado, para ver se acordava, né, a Marísia e o Manfred, né? Então, assim, isso foi uma coisa que a delegada também falou. O Christian pedia a todo momento, gente, para eles desistirem, que era uma loucura, mas o Daniel colocou ele contra a parede, que ou ele fazia isso ou ele esquecia que tinha um irmão. A Suzane entrou na casa para ver se os pais realmente estavam dormindo. E aí, no início dos dois filmes, ela fala, né, pros policiais que ela achava que tinha entrado alguém dentro da casa e não sei o quê. Mas, gente, a porta não tinha sido arrombada. Não tinha nenhum sinal de que tinha sido invadida, assim, por alguém estranho. Por quê? Porque foi o ato mecânico que a gente tem das coisas, né? Ela pegou a chave, ela entrou com a chave dela dentro da casa, tal. Então, claramente, gente, esse crime só podia ser alguém do convívio da casa. Bom, e aí, após ela ver que os pais estavam dormindo, ela dá um sinal, acende a luz, os dois entram em ação e
ela vai lá para baixo e espera terminar. Eles também no crime usaram toalha do banheiro do casal, usaram uma jarra da casa, ou seja, o bandido que entrou lá sabia onde tinha tudo, onde tinha toalha, onde tinha jarra, e para ferrar de vez, eles colocaram um saco, né, na cabeça dos dois, e adivinhem de onde era esse saco? Da casa. E também assim, nada onde esses itens foram pegos estava revirado. Então, gente, muito ato falho isso, né? Eles até tentaram, eles derrubaram umas coisas aqui, outra ali, para caracterizar um latrocínio, que seria um roubo seguido de morte. Terminamos com a versão, né, do Daniel falando, né, ele descendo a escada todo ensanguentado e a Suzane pega e fala, já acabou. Na versão dele, ela tá zero surtada, tal, tá preocupada, tá apreensiva, mas tá ali, centrada e certa do que ela queria que acontecesse. Daniel e Suzane foram condenados a 39 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Já o Christian foi condenado a 38 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Bom, gente, esse foi os pormenores e os detalhes diferentes da versão da Suzane que eu vou entrar agora. Antes da versão da Suzane, eu vou deixar aqui para vocês o depoimento do perito Ricardo Salada, falando um pouquinho do que ele acha, enfim. Quero agradecer aqui publicamente demais a participação do perito. Muito obrigada, Ricardo, sou uma fã do seu trabalho. E após o depoimento dele, né, eu conto para vocês a versão da Suzane. Bora! Boa noite, Mayara. A respeito do caso da Suzane, foi realizado esses filmes que eles têm duas versões, uma da posição do Daniel e outra da Suzane. Pelo apresentado, eu acredito que o filme do Daniel, onde vê a Suzane como uma pessoa interessada na morte dos pais, eu acho o filme que seria mais plausível, né? Embora eu acredito que a Suzane seja uma pessoa extremamente dominadora, mas ela é dominadora pela sedução e não pela forma como ela colocava, que ela fazia por briga, forçando o Daniel a ajudá-la no crime. Então eu acredito que ela fez o planejamento da morte dos pais, induziu ou seduziu o Daniel a ajudá-la, e da mesma forma deveria ter acontecido com o Christian. Embora o filme mostre duas versões de uma ficção, né, dando o Daniel como o agente causador da morte do casal Manfred e Marisia, mas eu acredito que a Suzane teria um maior poder para fazer esse tipo de sedução nela. Ela não seria uma pessoa facilmente dominada, tá? E ela sempre utilizou a parte da sedução para conseguir seguir aos objetivos que ela tinha interesse, tá? Acho que seria essa aí a minha posição do caso, tá? Um abraço. Vou estar deixando para vocês o @ do Ricardo para seguirem ele lá no Instagram. Sou fanzaça do trabalho dele, tem bastante entrevistas dele sobre o caso, enfim, participação dele também. Ele foi inclusive um perito que participou do caso da Elise Matsunaga também, então é um profissional que tem muitos e muitos anos de experiência, né? Bom, família, a versão da Suzane começa já diferente da do Daniel. A da Suzane aparece a data pra gente no dia 31 de outubro de 2002, a data do crime. Aparece lá pra gente assim que começa a versão dela. Já mostra mais a família da Suzane, que era assim, extremamente comum, e Mayara, senti uma atmosfera muito fria, sabe? Sei lá, quando eles estavam os 4 almoçando, parecia que é quando a gente vai almoçar com alguém do trabalho, não sei, enfim. Era uma coisa que, de novo, não tinha uma afeição entre os membros, e eu falo entre todos. Na versão da Suzane, quando a Marisia leva os dois, né, no parque para falar com o Daniel, para ele dar aula pro Andreas,
A Marísia fala que notou o olhar do Daniel para Suzane e a Suzane fala que não quer saber de nada, que acabou de sair de um relacionamento totalmente diferente que acontece na versão do Daniel, porque na versão do Daniel a Marísia não fala absolutamente nada. Suzane fala, né, que lá na versão dela que o Daniel liga para eles irem ao cinema. Então, assim, na versão da Suzane mostra muito mais como o relacionamento começou. Já na versão do Daniel, a coisa assim, quando a gente é apresentado ao casal, eles já estão assim juntos, já se encontraram, enfim. Talvez também esse seja o motivo do diretor pedir para a gente começar pela versão da Suzane, que seria o menino que matou meus pais. Como sempre, tanto na versão dele como na versão dela, ela passa uma imagem de uma garota ultra mega tímida e inocente, tipo uma imagem de menininha mesmo, gente. Inclusive, falou para os pais do Daniel e do Christian que ela não bebia, enfim, fez uma imagem de Santa Imaculada. Na versão dela, lembra que eu falei pra vocês que o Daniel falou que quem apresentou a maconha pra ele foi a Suzane? Pois é, na versão da Suzane totalmente muda o contexto. Aparece o Daniel apresentando a maconha para a Suzane falando que nunca usou, que nunca fumou, que não curtia, que inclusive passou muito mal após ter fumado, chegou em casa passando mal, enfim. É também falado na versão da Suzane que antes do Daniel, ela tinha um bom relacionamento com a Marísia, assim, chegava a ser um relacionamento de amiga. Isso é uma coisa que é bem diferente realmente nos dois filmes. Na versão do Daniel, você não vê em nenhum momento uma relação de filha com mãe, filha com pai. Já na versão da Suzane, ela tinha alguma proximidade sim com a Marísia, mas com o Manfred continuava sendo zero. Visão da Suzane, o Daniel era extremamente descontraído, gente. E na versão do Daniel mostra a imagem de um garoto mega retraído e tímido. Então, assim, é bem destoante as duas versões, sim. Também ela falou que quem era desesperado para ficar com quem era o Daniel, que fazia o tempo todo questão de ficar perto dela, ele que influenciava ela a matar a aula e tudo mais. E na versão dele, quem que arranjava tudo para fazer os encontros escondidos e tudo era ela. Eu acho que já para vocês o que eu tô falando é muito nítido e para quem assistiu que assim, na verdade, um ficou jogando a bola pro outro, gente. Isso já era uma coisa muito esperada. Por isso que eu me apego a vestígios, a provas realmente contundentes que foi coletada, né? Enfim, eu me apego muito à versão da investigação e não tanto, né, dos dois réus, porque é o que eu já falei pra vocês. Eles queriam ficar livres, né? Eles queriam a sua inocência no tribunal do júri, então obviamente cada um ia ficar jogando a bola pro outro. Aí o ponto importante que eu falei pra vocês, na versão da Suzane mostra o Daniel falsificando um RG pra Suzane, inclusive, né, no filme que passa a visão dela, o Daniel mostra esse RG falsificado pros pais dele, né, pro seu Astrogildo e pra Nádia, e tipo assim, eles acham super legal, falam pra eles terem cuidado onde usar isso, enfim. Há também, né, a parte em que o Daniel quer comprar um carro e a Suzane se propõe a ajudar ele com as parcelas. Na verdade, quem pagou as parcelas do carro do Daniel foi a Suzane, e isso é falado no livro também. E aí tá uma coisa que eu acho que é verdade na versão dela, que sim, o Daniel queria ter comprado esse carro e que sim, as parcelas ficaram para ela. Até mesmo porque o Daniel não tinha, né, condição financeira para isso. De novo, segundo ela ficava bancando ele em restaurante, em loja de roupa, ela dava tudo que ele queria. E de acordo com ela, ele não pedia diretamente, ele ficava sempre assim: ai, amor, eu gostei tanto de tal coisa, ai, amor, eu queria tanto tal coisa, tipo assim, meio que falando pra ela que queria sem falar. Já na versão dele, ele jamais pediu nada. No filme O Menino que Matou os Meus Pais, é mostrado claramente que o Manfred e a Marísia atribuíram a mudança, né, de comportamento da Suzane, que foi negativa, ao relacionamento com o Daniel.
E rolou lá da Suzane não conseguir uma nota, né? Porque assim, o Manfred queria que ela passasse na São Francisco, gente. E rolou um negócio lá que ela não conseguiu atingir a porcentagem que precisava. E o Manfred chegou a proibir, né, que eles se vissem por uma semana. Na versão dela, ela era a inocente, né? E o Daniel que arquitetava todo o encontro deles. Também, de acordo com ela, era o Daniel que pressionava ela para ela ter mais liberdade, que o pai dela prendia muito ela, enfim, até lá rola um lance em que, né, os dois estão namorando e estão na casa dela e aí parece que os pais chegam e eles param e o Daniel fica bravo, coisa que não é mostrado na versão dele, né? Então, assim, há cenas que não contém, assim, um filme, no outro tem, no outro não tem, enfim. É necessário, sim, assistir aos dois, na minha opinião. E, de acordo com a Suzane, ele pedia, sim, os presentes, coisa que o Daniel falava que jamais pedia nada para ela. Houve também um lance, e também fala no livro, que o Daniel, na temporada, né, que a Suzane ficou um mês na Europa, e isso não foca muito na versão dela, que ele falou em se matar. Então, assim, rola um lance bem mais para destruir a imagem dele na versão dela. Também, no filme que conta a versão da Suzane, ela queria se dedicar ao vestibular, ela queria estudar, ela queria ficar, né, indo às aulas, e o Daniel falava que era uma puta perda de tempo, pra ela desencanar, enfim. Já na versão dele, ele não falava nada disso pra ela. A Suzane falou que o Daniel que jogava, né, a Suzane contra o próprio pai, sendo que na versão dele, lembra que eu falei pra vocês? É ela que fazia, né, esse telefone sem fio. Já na visão da Suzane, era ele que ficava falando mal do Manfred pra Suzane, colocando um monte, assim, de sentimentos pra ela odiar o pai. E já na versão também dela, quem falou dos encontros, né, casuais com profissionais do sexo do Manfred e a hipótese de relacionamento homossexual da Marísia, né, foi o Daniel para a Suzane e não o contrário. Mas aí eu também pergunto pra vocês, como é que o Daniel sabia disso? Porque na versão do Daniel, a Suzane fala que descobriu isso mexendo no computador do pai, o que faz muito sentido, beleza. Mas o Daniel saber disso sem frequentar a casa, sabe? Porque ele mal frequentava, assim, a casa da Suzane quando os pais estavam. Pra mim foi muito incoerente essa parte que foi o Daniel que falou essas duas hipóteses. Na versão da Suzane, ocorre uma briga muito feia entre ela e o pai. O livro fala, já na versão do Daniel não fala. E essa briga foi no Dia das Mães, tal que o Manfred perde a cabeça com a Suzane, porque ela queria, né, ir para a casa dos cravinhos no Dia das Mães, dar um beijo na sogra, e o Manfred não queria. Eles discutem, um fala um monte de merda pro outro, e o Manfred chega a dar um tapa na cara da Suzane, e realmente o livro fala isso. E aí a Suzane sai desesperada pra casa dos cravinhos, falando que não aguenta mais o pai dela, enfim. Depois desse episódio do Dia das Mães, dessa briga, ela teve a ideia de falar para os pais que eles terminaram o relacionamento. E percebam que foi um momento totalmente diferente que ela falou isso na versão do Daniel. Mas uma coisa que coincide é que, após a Suzane falar para os pais que terminou, como na versão do Daniel, Manfred e Marísia resolveram passar um mês fora do país, e aí que foi quando o Daniel morou um mês na mansão dos Richthofen. E isso, inclusive, é um fato falado também pela delegada, ao qual eu também acredito. Então, assim, nem 100% das coisas que a Suzane relata, eu acho que seja mentira. E aí a Suzane levanta, né, um alerta, porque ela fala que nesse tempo que o Daniel morou na casa dela por um mês, ele conheceu detalhes minuciosos da residência. Toda santa noite, na versão dela, ela inventava uma desculpa para se encontrar com o Daniel. E como os pais aceitavam essas desculpas, eu não sei. E aí chegamos a um ponto crucial que a Suzane fala, né, no julgamento, que ela achava que o Daniel queria matar, né, Manfred e Marísia por amor, e que inclusive quem deu as instruções do crime foi o Daniel. Já na versão do Daniel, quem arquitetou tudo foi a Suzane. De acordo com ela, ela queria desistir, né, do crime,
mas o Daniel a convenceu e falou que se o Christian ajudasse, tudo seria mais fácil. Ele usava um argumento que caso os pais dela não existissem mais na vida dela, eles iam se livrar de um problema. E aí também ela falou no depoimento dela que o Daniel chegou a falar que ou eles se livravam do pai dela e da mãe, ou ela ficaria sem ele, ou tipo assim, uma chantagem, que ou ela matava, né, os pais, porque querendo ou não ela matou, ou ela ficaria sem ele. E na versão dela, quando tudo tá acontecendo, o Daniel que fala: Su, fica fria, não deixa transparecer nenhuma emoção. Eu não acho, de acordo com tudo que eu já ouvi, li e vi sobre o Daniel, que ele teria um feeling para falar isso, para ela ficar fria. De acordo também com todas as autoridades, o Daniel e o Christian, eles eram afetivos, eles conseguiam, assim, demonstrar sentimento e tal. Já a Suzane, ela conseguia manipular tudo que ela estava sentindo. Tanto é que ela não derrubou uma lágrima, né, quando eles confessaram a autoria. Eu não sei se vocês sabem, mas depois do enterro dos pais, ela foi comemorar o aniversário dela na mansão, chamou lá ele e uma galera, tava comemorando, inclusive a delegada chegou nesse momento na casa, tava tipo tudo a riba, ela tinha acabado de enterrar os pais e tava super feliz. Então assim, gente, desculpa, ela era tão inocente, tava com assim tanto receio de matar os pais, mas no dia seguinte, né, aliás, dia seguinte não, momento após enterrar os pais, tava comemorando na piscina, bebendo e fumando. Na parte que eu falei pra vocês do Daniel, né, a versão do Daniel colocar as armas dentro do carro e que a Suzane falou que enrolar, né, o Astrogildo pra ele não ver nada, na versão da Suzane, quem chama ela, né, pra sala, pra ficar lá enquanto o Daniel passa com a arma é o Astrogildo e não a Suzane. Na versão dela também, ela deixa claro que o Christian não ofereceu resistência nenhuma a todo o plano. Ela que dirigiu, né, pra casa pra assassinar os pais e ela falou no julgamento que ela tava muito drogada e que não sabia o que estava fazendo. Também disse que estava muito nervosa e que a todo momento queria desistir. Ela também fala que ela foi encorajada pelo Daniel a fazer o que fez e, na verdade, na versão dela, quem desarruma, bagunça tudo é ela. E há uma diferença muito grande, né, nas versões, porque no momento, durante o crime, ela, na versão dela, ela tá totalmente, assim, transtornada. E já na versão do Daniel, ela tá lá plena, esperando tudo acabar. Bom, gente, os pontos divergentes entre as duas versões que eu queria trazer para vocês eram esses, assim, os principais mesmo, mas não vou deixar aqui de dar minha opinião. Fiquei muito decepcionada com o filme, mas assim, demais, com os dois filmes, tá? Pra mim, o menos pior, e eu chego a falar menos pior, seria a versão, né? O Menino que Matou os Meus Pais, que seria a versão da Suzane, porque é muito mais dinâmico. Pra mim, o que salva o filme, salva entre aspas, é a Carla Dias. A atuação dela tá, assim, magnífica, mas pra mim, a produção foi extremamente de baixa qualidade. Assim, foi uma decepção, assim, absurda. Minhas expectativas estavam no céu e eu fiquei assim, eu vi os dois filmes e eu falei assim, não é possível que este filme foi a produção sobre um dos crimes mais famosos, né, do nosso país. Reitero pra vocês que, assim, eu sou fã, assim, assumida da Ilana Casoy, adoro, né, o Rafael Montes, os livros dele, mas não vou passar pano, porque assim, gente, eles tinham um caso, eles tinham muita responsabilidade na produção, sabe, desse filme. E na verdade, meu, é um filme que eu quero apagadamente. Literalmente, eu sou a pessoa que assistiu e não gostou, não é nem que achou o filme ok. Eu achei, assim, o filme péssimo, a qualidade péssima. Eles tinham tudo pra produzir um puta filme e não entregaram nada. No livro Teste de Rorschach, no comecinho, gente, fala, inclusive, da personalidade da Suzane, fala um pouquinho. A Suzane reprovou não foi uma vez no teste de Rorschach, não. Esse teste, ele é composto por algumas manchas, tá? E, assim, são 10, né, 10 telas com algumas manchas e o avaliado, ele vai falando o que ele tá vendo e o avaliador, ele
de acordo com o que é descrito, né, pelo preso, eles chegam a um veredito se ele pode progredir de regime ou não. Neste teste, que a Suzane fez algumas vezes, atestou que ela tem uma personalidade muito egocêntrica, narcisista, extremamente com poder de influenciar as pessoas e que tem um instinto para condutas violentas. Inclusive, gente, ela teve, né, o pedido de regime aberto negado por causa que ela reprovou nesse teste. Não é um tipo de teste que qualquer pessoa que seja psicólogo ou seja psiquiatra pode passar. A pessoa ela faz assim um curso e um estudo muito específico. É um teste muito sério. E o teste também, né, atestou que a Suzane tem uma personalidade extremamente violenta. Como assim, né, uma pessoa que lê livros, eu falo que se você quiser saber a fundo sobre o crime e sobre principalmente a vida pós-crime da Suzane, eu te indico mais esse do Ulisses. Caso você queira saber do crime de uma forma mais investigativa, né, de uma forma mais assim, de uma policial mesmo, aí eu indicaria para vocês o da Ilana Casoy. Mas assim, se você puder, os 2 livros vocês não vão se arrepender. Eu não sei nem agradecer se você ficou comigo até aqui, se você assistiu tudo. Eu fiz de uma forma com que eu destrinchei realmente as divergências, tá, das versões. Eu literalmente assisti o filme anotando os pontos que era contraditório de um e de outro. Eu tentei fazer esse vídeo, gente, de uma forma que vocês não vão ficar ouvindo as mesmas coisas que vocês estão ouvindo aqui no vídeo do Operandi em outros canais. Eu fiz com todo carinho, responsabilidade, né, e profissionalismo para vocês. Não vou entrar muito aqui na pauta do que eu acho sobre a Suzane ou não, eu dei um pitaquinho, mas não vou entrar a fundo porque não é o intuito do vídeo. Quero deixar claro para vocês que este vídeo é só sobre o filme. Eu ainda vou fazer, assim, um verdadeiro dossiê da Suzane, inclusive vou entrar em detalhes de todos os livros dela, de tudo que eu já estudei, de entrevistas, enfim. Vai vir no canal provavelmente até o final do ano. Então, não perca, porque esse vídeo foi só para falar sobre o filme, já que ele saiu recentemente. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, o YouTube vai entender que você está curtindo o conteúdo do Operandi. Claro, se você não é inscrito, pelo amor de Deus, não sai daqui sem se inscrever e nos recomende para todas as pessoas que você sabe que gosta de saber sobre crime, criminologia, true crime, enfim. Indique para todo mundo aí e chama geral para nossa comunidade true crime. E se você quiser dar um upgrade assim, para ajudar demais o Operandi, mais ainda, você pode compartilhar esse vídeo também. Mais uma vez, eu não sei como agradecer a você ter assistido tudo isso, mas eu fiz com todo carinho, eu espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem!